venho contar hoje um pouquinho do que é esse milagre. Algumas pessoas já sabem, né? Outras não, mas quando eu estava com 30 anos, eu descobri que eu tinha uma doença, né, chamada endometriose. E na época a médica falou ali pra mim, né, que essa doença ela trazia, né, uma grande probabilidade da infertilidade feminina. E ela me falou, né, que naquele momento eu tinha que já tentar engravidar. Ela falou, olha, se você quiser, já tenta engravidar agora, porque depois, né, vai ser muito mais difícil você engravidar, e depois dos 35 é praticamente impossível, no seu caso. E aí voltei, conversei com o Henrique, né, e entendemos que não era o momento, a gente não ia tentar engravidar ali, eu com 30 anos, por uma palavra da médica, né, a gente deixou ali nas mãos de Deus. Em dezembro de 2023, aí eu já estava com 34, né, a gente estava orando, pensando nos planos para 2024, é isso, amor? Né? Os planos para 2024, e conversamos com acho que é o momento, né, se for da vontade de Deus que isso aconteça, Ele vai, né, mover, né, e vai acontecer. E aí deixamos, né, nas mãos de Deus, e em setembro veio ali, né, o positivo, foi passando, né, os meses, nada acontecia, e a gente, né, deixando realmente nas mãos de Deus. E em setembro de 2024 veio ali o positivo, né, eu falei para o Henrique, acho que eu preciso, né, fazer um teste. E aí ele falou, não, você está grávida. Eu falei, não, amor, não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer o teste, às vezes dá negativo, às vezes dá positivo. Ele falou, não, ontem, né, na madrugada de ontem, eu estava orando e Deus me levou a orar pela sua barriga, ali no meio da madrugada, eu nunca tinha feito isso, e pelo nosso filho. Você está grávida. Fizemos o teste, né, naquele dia, de noite, a gente estava indo trabalhar para ter essa conversa. Realmente eu estava grávida, e ele trouxe mais informação ainda, né? Porque o Senhor estava ali falando diretamente, dando spoiler pro pai da criança, né? Ele falou assim, e te digo mais, é uma menina. Aí eu já falei assim, você tem certeza? Não, quando ele falou, eu te digo mais, eu falei, meu Deus, ele vai falar que é gêmeos. Aí ele falou, não, te digo mais, e é uma menina. Eu falei, você viu que era uma menina? Ele falou assim, sim, é uma menina. Aí fizemos, né, o exame de sangue e tal, deu realmente positivo, fui no médico. E perguntei para o médico, né, por conta da minha condição, se tinha alguma questão que poderia gerar alguma complicação. E ele falou assim, olha, tem grande probabilidade da sua gravidez ser nas trompas. E aí não tem como seguir ali com a gravidez, mas não vamos pensar nisso, né? E aí, né, a gente é humano, claro que aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Eu estava grávida, né, contra, né, já o primeiro diagnóstico ali da primeira médica. Mas eu falei, será que está nas trompas? Será que está nas trompas? E aí, teve um dia que eu estava trabalhando no horário do almoço, e eu comecei a orar e falei, Deus, isso está me angustiando, fala comigo, né? Fala que não está nas trompas, que está no útero, né? De alguma forma, fala comigo. E aí eu fiz a minha devocional, né? Não senti ali alguma resposta de Deus em relação a isso. E desde que a Helena nasceu não, né? Quando eu estava grávida, eu li o Salmo 139 pelo celular. Fala desde o ventre, da sua mãe. E aí naquele dia eu estava com uma Bíblia, né, física ali perto, e eu peguei a Bíblia e fui ler o Salmo 139 para terminar ali a devocional, né, entregar, e era uma outra tradução. E na tradução falava, cobriste-me no útero da minha mãe. Aí naquele momento que a gente na Bíblia fala útero, né, eu falei, Deus está me respondendo que está no meu útero? Mas às vezes a gente é meio tomé, né, ainda fiquei meio assim, não lembro nem se eu falei para o Henrique de primeira. Falei, não, vou continuar trabalhando, né, ok, continuei trabalhando. E veio na minha cabeça, abre Jeremias 1,5. Eu não fazia ideia que tinha Jeremias 1,5. E fiquei, abre Jeremias 1,5, eu não conseguia trabalhar. Aí eu peguei a Bíblia que estava lá do meu lado, abri em Jeremias 1,5 e falava assim, antes de que me formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profetas das nações. Aí eu falei, bom, 2 vezes útero na Bíblia, eu acho que já está, né? Deus falou assim, deixa eu desenhar para essa menina, né? Falei para Henrique, mas ok. Chegamos na hora de fazer o primeiro ultrassom, né? Aquela alegria, romantizei algumas coisas, imaginei que o médico ia falar assim, olha, né? É hoje que a gente vai ver, né? O neném pela primeira vez, mamãezinha, tal, não aconteceu nada disso. Cheguei, o médico falou assim, olha, coloca a ventral aqui, deita aqui e a gente vai fazer o exame. Começou o exame, né? Um telão, parecia um cinema ali, uma clínica super bonita. E aí ele foi mostrando, né, as partes, olha aqui tá a vesícula, nem lembro mais os nomes.
E aí eu já falei, tá no útero, tá no útero. Aí ele, sim, né, tô mostrando o seu útero, né? Eu falei, ufa, era isso mesmo, né? Deus, pensei comigo. E ele começa a fazer o exame e fica uma tela toda preta, não saía dessa tela preta. E aí ele falou assim, olha, sua gravidez não evoluiu, ela é anembrionária, né, não tem feto, né, e você precisa marcar ali um aborto, né, uma curetagem. Naquele momento, assim, parece coisa de filme, né, você vai ouvindo meio, né, já não entendendo o que está acontecendo. E ele ainda falou, né, eu falei para ele, não, mas meu beta está alto. Ele falou, não, se você fizer o beta agora, ele já vai estar baixo, né, não tem bebê, né, isso é muito comum, tal, não tem bebê. E aí eu acho que foi o período mais sombrio, talvez, né, que tanto eu quanto o Henrique a gente já passou. Era uma coisa assim, a gente ainda não tinha contado, né, para os meus pais, né, para os meus sogros. Então foi uma coisa assim, um sofrimento muito grande, de chorar e de pedir um milagre para Deus. Eu tinha certeza que Deus podia fazer um milagre, né, mas eu tinha ali aquele diagnóstico. Aí eu fui no médico, né, ele pediu um outro... Você quer contar, meu amor? Pediu um outro ultrassom. E falou assim, olha, só tem uma chance, né, de você tá realmente grávida. O tempo não ser de, né, 8 semanas, você está, na verdade, de 5 semanas. Essa pode ser uma explicação. E aí a gente, né, foi orando, chorando ali, né, não entendendo, Henrique com dúvida, nossa, mas será que eu ouvi mesmo a voz do Senhor? E Deus continuou falando, né, durante as devocionais, né, os momentos de choro e de busca. Teve, né, um versículo que Deus falou muito comigo, que era, vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas de homens sem valor. E eu ficava falando aquilo, né, não, uma palavra mentirosa, não é anembrionária, meu filho está aqui. Aí ao mesmo tempo eu falava, Deus, mas né, como pode? Ele falou que não tem explicação. E Deus trouxe outro versículo também, que é em Eclesiastes 11:5, que fala assim, Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. E só para confirmar toda a palavra que Deus já tinha falado, a gente vai e faz esse ultrassom novamente. A gente chega ali, Deus é um Deus dos detalhes, né? Logo que eu entrei, o médico falou assim, é hoje que a gente vai ver esse neném pela primeira vez, aquilo que eu tinha romantizado lá atrás. Eu tinha combinado com o Henrique, a gente não vai falar nada, que, né, deram aquele diagnóstico, eu já comecei a chorar, né, gente, na hora que o médico falou isso. Contei pro médico, e o médico falou, não, vamos confiar, né, você vai estar de 5 semanas, é por isso. E aí, quando começa o exame, a gente já vê, né, nitidamente ali, né, a Helena, né, e ele fala, olha aí, o nenezão, né, ele não sabia, a gente já sabia que era menina, mas ele não sabia ainda, né. Ele falou assim, olha aí o nenezão, né, e tá com o coração batendo. E aí ele falou, não falei que você ia estar de 5 semanas. E aí, para honra e glória do Senhor, ele faz as contas e fala, não, mas você está quase de 9 semanas. Ele falou, isso não existe, não tem uma explicação. Tinha que ter aparecido no outro ultrassom. Ele falou, isso é milagre. Ele falou, mas milagre a gente não explica, né? Milagre a gente agradece, né? Então, queria contar, né, com esses detalhes das palavras do Senhor. Depois Deus foi cuidando em todos os detalhes da gravidez, né, até o nascimento da Helena, só se confirmou mesmo, né, que era aí a menininha que o Senhor já tinha falado, e é tudo para honra e para a glória do Senhor. Então, o que eu quero dizer hoje com tudo isso é, se você está procurando uma palavra, né, se você está pedindo uma palavra para Deus, na Bíblia ele fala. Eu não fazia ideia que existia a palavra útero na Bíblia, mas ele me mostrou 2 vezes que existia. Ele fala, né, se você está buscando um milagre, né, confia, peça para ele, porque não tem nada que ele não possa fazer. Ele poderia não ter feito esse milagre, a honra e a glória ainda seria dele, mas graças a Deus ele fez, e a gente tem essa preciosidade, que a minha filha, a gente vai